O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Capítulo 2. 2. Espírito e matéria. Pergunta 21. A matéria existe desde o princípio, como Deus, ou foi criada por ele em determinado momento? Resposta. Só Deus o sabe. Entretanto, há uma coisa que a vossa razão deve indicar. Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Por mais distante que se consiga imaginar o início da sua ação, poder-se-á compreendê-lo um segundo sequer na ociosidade? 22. Define-se geralmente a matéria como sendo que tem extensão. Impressiona os nossos sentidos e é impenetrável. São exatas essas definições? Resposta. Do vosso ponto de vista, essas definições são exatas, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Que definição podeis dar da matéria? Resposta. A matéria é o laço que retém o espírito, é o instrumento de que ele se serve e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Nota de Allan Kardec. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o meio com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. 23. Que é espírito? Resposta. O princípio inteligente do universo. Qual é a natureza íntima do espírito? Resposta. O espírito com a linguagem humana não é fácil de ser analisado, porque o espírito não é uma coisa palpável. Para vós, ele não é nada, mas para nós é alguma coisa. Sabei bem, o nada é coisa alguma, e o nada não existe. 24. O espírito é sinônimo de inteligência? Resposta. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Todavia, como ambos se confundem num princípio comum, para vós são a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais que uma propriedade desta? Como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? Resposta. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas sob esse nome. Resposta. Ela é necessária para vós, porque não tendes organização para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não estão aptos para isso. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta. Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Resposta. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é preciso juntar o fluido universal, que desempenha papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa ter uma ação sobre ela, ainda que sob certo ponto de vista se possa incluí-lo no elemento material. Ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse matéria, não haveria razão para que o espírito também não o fosse. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir uma infinita variedade de coisas das quais não conheceis, senão uma pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo agente que o espírito utiliza,
é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Esse fluido seria o que designamos sob o nome de eletricidade? Resposta: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, e o que chamais fluido elétrico ou fluido magnético são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando senão uma matéria mais perfeita, mais sutil e que pode ser considerada como independente. 28. Uma vez que o espírito é ele mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas palavras, matéria inerte e matéria inteligente? Resposta: as palavras pouco nos importam. Cabe a nós formular linguagem adequada a vos entenderdes. As controvérsias surgem, quase sempre, por não vos entenderdes sobre as palavras, visto que a vossa linguagem é incompleta para exprimir as coisas que não ferem os vossos sentidos. Nota de Allan Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria que não é inteligente e vemos um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum, com pontos de contato necessários. Que a inteligência tenha sua existência própria, ou que ela seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos parecem distintas e, por isso, admitimos-las como formando os dois princípios constituintes do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras e as governa, distinguindo-se por atributos essenciais. A esta inteligência suprema é que chamamos Deus.